Gênesis capítulo 1, verso 26 a 29. Também disse Deus. Quem disse? Deus. Vamos pensar sempre nisso, tá bom? Quem está dizendo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham da superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente, isso vos será por mantimento. Amém. Pensa em algumas coisas importantes da nossa vida. Quando nós entendermos isso, nós vamos mudar totalmente nossa maneira. Quando haver entendimento e clareza nisso, nós vamos mudar totalmente o nosso comportamento. E isso que precisa acontecer, uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela só vem depois de uma mudança de mente. Enquanto não tivermos uma mente restaurada, o nosso comportamento continuará sendo um comportamento de prática, como nós sempre praticamos, porque nossa mente não transicionou. Então eu digo sempre, quando nós conhecemos algo, quando alguma coisa nós conhecemos a ciência de alguma coisa, isso nos torna claro, e a gente consegue ter domínio sobre aquilo que a gente conhece. E quando nós começamos a dominar aquilo que nós só conseguimos dominar aquilo que nós conhecemos, e quando nós conseguimos dominar aquilo que conhecemos, se torna para nós muito mais fácil. Eu trabalhei a minha vida quase toda de mecânico de manutenção, e a mecânica, ela ensina muita coisa para nós, só que junto comigo na minha profissão tinha muitos mecânicos, e eu mexia com uma máquina suíça, de engenharia sueca, e aquela máquina tinha muita complexidade, ela tinha muitos segredos, mas todos os segredos que aquelas máquinas tinham, elas estavam num livro chamado manual. Então nós tínhamos que ler o manual. Só que, como todo brasileiro, nenhum dos meus colegas leram o manual. Eu trabalhei 21 anos nessa área, e as pessoas não leram nunca o manual, por isso elas nunca dominavam a máquina. E eu tive uma expertise, e quando eu trabalhava em São Paulo, eu fui eleito um dos melhores, dos 3 mecânicos melhores de 173 empresas na multinacional que eu trabalhava. Então eu fui nomeado como um dos melhores profissionais, e dentre eles estava um sueco e um outro americano, e o terceiro era eu. E quando as máquinas davam problema, eles só lembravam do meu nome e me chamavam, e rapidamente eu arrumava, e para mim ela não tinha segredo, eu dominava. Eu lembro quando eu vim para o sul, uma das profecias que eu recebi foi em Rio Verde, Goiás. Eu já morava aqui no sul, e eu estava 1 ano aqui, eu não abria igreja, não começava, eu tentei frequentar cultos, eu não conseguia me adaptar às igrejas, e um dia eu estava fora de casa, e o Espírito Santo falou para mim: amanhã você vai viajar. E eu recebi aquela palavra, eu entrei dentro da minha casa, eu falei assim para minha esposa: amanhã eu vou viajar. Vai viajar para onde? Eu não sei, Deus falou para mim que eu vou viajar.
Quando eu chego na empresa, falaram para mim: Wagner, nós estamos com um problema em Goiás, em Rio Verde, e você tem que arrumar aquela máquina, porque já tentamos de tudo, levamos mecânico de todo quanto é lugar, lá de São Paulo para lá, de todos os lugares, ninguém consegue arrumar, e nós estamos com um problema com o cliente, porque precisamos entregar esse produto, e a máquina não funciona, já fazem 15 dias. E quando eu cheguei no local, em 5 minutos eu arrumei a máquina. E todos olharam para aquilo e disseram: o que aconteceu? E toda a honra e toda a glória seja a Deus. Eu falei: o Espírito Santo me ensinou a arrumar a máquina. Isso aí, logo um coordenador da empresa se levantou e disse: eu sonhei contigo. Ah, tu sonhou comigo? Sonhei que eu te levava para a cidade de Anápolis e Deus falava contigo. Você não veio aqui para arrumar a máquina, você veio aqui porque Deus quer falar contigo. Eu falei: por que Deus não usou alguém de lá mesmo? Vai usar um goiano para falar comigo? E eu me lembro que realmente foi o que Deus fez. Mas eu não quero me ater nesse testemunho, eu quero falar para você, se tinha uma coisa que me fazia diferente dos outros, é que eu tinha lido o manual. É a única coisa, o único segredo. E eu vejo que muitas vezes a igreja, ela não sabe o poder funcional que ela tem, e os irmãos não sabem o poder que eles têm funcional, porque eles nunca leram, ou quando leram não entenderam o manual, porque alguns, eu perguntava: você já leu o manual? Eu li, mas não entendi nada. E eu tinha me atido aos pequenos detalhes, que aqueles pequenos detalhes significava o resultado da prosperidade e da capacidade total que aquela máquina tinha, se eu fizesse a manutenção correta e se eu colocasse ela em linha. Então tinha alguns ângulos que eles não gostavam de ler, chamado alfa, beta e gama, e eu tinha que fazer cálculo no ângulo alfa, beta e gama, e eu fazia para saber qual é a velocidade da máquina, qual é o ponto que eu tinha que colocar. Então eu calculava o alfa, o beta e o gama, e aí eu colocava a máquina no ponto, e eu batia o recorde de produção. E os outros mecânicos, quando eu falava assim: ó, tu tem que deixar o ângulo alfa, beta e gama, aonde está isso na máquina? Eu dizia: tem lá no manual, você vai em tal lugar. Aí eu mostrava para eles: esse é o ponto alfa, esse é o ponto gama, esse é o ponto beta, coloca aqui que vai funcionar. Eles: o que é primeiro? O alfa, o beta, o gama, o alfa, o beta, que é o beta, o gama, o alfa, o que é o primeiro? E eu dizia: está no manual. Também tinha que estar corretamente as coisas. E eu falo para você que eu decidi estudar a Bíblia e ver para que eu sirvo e para que você serve. E qual é o erro nosso para que as coisas não prosperem, não fluam como deve ser? Porque o Criador e a criação não está errada, mas o uso que você faz daquilo que Deus fez de você que é errado. Então isso que a igreja tem que aprender, isso que nós temos que aprender, e o que cabe a nós ou não cabe a nós, é até onde vai, ou até onde não vai, ou até onde são os nossos limites. E nada melhor do que andarmos no princípio da criação de tudo, como fomos feitos e para que fomos feitos. Escuta uma coisa que eu vou lhe falar. Também disse Deus, Ele reúne e faz: façamos o homem. Ele nos fez. Eu disse que não fez significa rabá, fazer de alguma coisa. Ele nos fez e nos criou. Agora, fazer, Ele juntou uma comissão para todo mundo fazer o boneco junto, mas na hora de criar só Ele criou, porque a Bíblia diz que Deus criou, mas na hora de fazer Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha Ele domínio. A primeira atribuição que Deus deu à feitura, quando Ele nos fez, Ele falou, e deu a Ele domínio. Diga comigo: domínio. Diga: dominar. Amém? A primeira coisa que Deus nos fez é para dominar.
Deus fez a terra, um reino físico, protótipo do reino espiritual, colocou, quando ele viu, ele fez os céus, as estrelas, ele fez o mar e a terra seca, ele fez as águas doces, ele fez separação entre águas e águas, ele habitou a terra, habitou os mares e habitou o céu, com animais na terra, com peixes nos mares, com aves do céu, e Deus fez tudo. E quando Deus acabara de fazer todas essas coisas, Ele reúne os céus e diz para os céus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja uma coisa importante. E o Criador disse que eles tenham domínio sobre a terra. Diga assim: Deus me fez para dominar. Diga assim: eu sou o chefe, o maior de toda a criação. Quem é você? Quem está em primeiro lugar na cadeia alimentar? O homem. Não é o leão, é o homem. Amém? Quem é do topo da cadeia alimentar não é o leão. O leão está no topo da selva. Mas o homem não é o tubarão, que está no topo da cadeia alimentar. Não é a águia americana que está no topo da cadeia alimentar. É o homem. O homem está no topo do mar, está no topo da selva, está no topo do céu. Por quê? Porque tudo foi feito para que o homem domine. Quantos estão entendendo? Aleluia. Diga assim: eu fui feito para dominar e não ser dominado. Amém? Então, o primeiro aspecto da criação de Deus é que Ele me fez para dominar. Agora vamos estudar um pouquinho o que é dominar, o fundamento da delegação divina de Deus a respeito do domínio. Então, se eu vou dominar, eu preciso saber o que é domínio. E se eu não conheço a linguagem e o que essa palavra oferece, eu não consigo trilhar os caminhos de tudo o que ela me proporciona. Então eu preciso entender que Deus me fez e diz: domine o homem. O homem no gênero, homem e mulher. Espírito não tem sexo. Deus fez o homem macho e fêmea. O homem no seu gênero é homem e mulher. Então, no gênero diz homem. No espírito não existe homem e mulher. Existe o homem. Deus criou o homem no gênero. Macho e fêmea os criou. Então, na criação, no espírito, não existe sexualidade. No espírito somos todos criados por Deus. Escuta, imagem e semelhança. Na imagem somos homem, macho e fêmea. Na semelhança somos todos homens espirituais. Amém. Quantos estão me entendendo? Amém. Olha para a tua mulher aí do lado e diz: tu é um homem espiritual. Não é mulher espiritual, é homem espiritual. Tu é uma fêmea espiritual. Diga a ela: minha fêmea é espiritual. No espírito não existe. Se você falou isso para ela, você está errado, porque ela não é fêmea espiritual, ela é homem espiritual. Então no espírito não existe homem e mulher, não existe macho e fêmea, é espírito. Não existe sexualidade. Quantos estão entendendo? Amém. Eu não quero deixar você confuso, eu quero sair e esclarecer para você quem você é. Aleluia. Então, no espírito, por isso que não existe essa desigualdade de tamanho.
Mas escuta uma coisa, a Bíblia diz que Deus fez do barro do homem, e da costela do homem Ele fez a mulher. Isso, a gente pode falar muita coisa a respeito disso, mas eu não quero me ater nisso hoje. É quase uma doutrina. Mas Deus fez a mulher e o homem no gênero e disse para os dois: domine. Diga, quem tem que dominar? Quem tem que dominar? Os dois. O homem e a mulher. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Amém. A mulher tem mais poder que a barata. Amém. Não é só o homem que tem poder sobre as baratas. Aleluia. A mulher tem poder sobre os ratos. Não é só o homem que tem poder sobre os ratos. E as mulheres que têm medo de lagartixa, a Bíblia diz que elas também dominarão sobre os répteis que se arrastam. Lagartixa não é jacaré, né? Então a mulher tem domínio também, ou seja, não pode ter medo. Diga, eu não posso ter medo, porque o medo domina. Todas as pessoas, do que você tem medo é o que te domina. Nós precisamos fugir dos medos. Um dos pecados do jardim, o primeiro pecado do jardim, o primeiro sentimento do homem foi medo, porque o medo faz com que a pessoa seja dominada. Tem gente que tem medo de galinha, eu conheço. Tem medo. Nós não podemos ter medo. Davi tinha uma coisa especial em Davi: o espírito de coragem. Aleluia. Por que Davi era tomado por um espírito de coragem? Porque Davi sabia quem ele era e por que ele foi feito. Davi não olhava para a sua estatura, Davi não olhava para a sua cor, Davi não olhava para o tanto de arma que ele tinha, Davi não tinha suas confianças nas coisas, ele tinha confiança em Deus. Aleluia. E é isso que Deus fez o homem, para confiar nele, em Deus, e para que o homem dominasse sobre todas as outras coisas. Então Davi não teve medo do leão quando o leão veio, porque Davi sabia quem ele era. Davi não teve medo do urso quando o urso veio. Por quê? Porque Davi disse: eu estou no topo da cadeia alimentar, eu vou comer esse leão, eu vou comer esse urso. Ele não foi dominado pelo medo, ele foi encorajado pelo domínio. Aleluia. Diga assim: não ser dominado pelo medo, mas ser encorajado pelo domínio. Diga assim: eu não sou dominado, eu domino. Quantos entendem? Aplauda o Senhor. Tem gente que tem até medo de aplaudir Deus, né? De tantos receios que tem na vida. Escuta uma coisa, então vamos estudar um pouquinho sobre domínio. A responsabilidade de gerência, de governo sobre a terra, é isso que Deus nos passou. A responsabilidade de governo e de gerência sobre a terra. Estamos aqui? Amém. Então o que acontece? É como se eu pegasse e falasse: eu vou sair, eu colocasse você de administrador da igreja ou da minha empresa e falasse: olha, eu te dou toda a autoridade, eu vou te dar uma procuração, eu vou te dar um documento aonde você é o meu procurador responsável, e isso está nas suas mãos. Você é a autoridade máxima enquanto eu não estou aqui. Mais ou menos isso é o que Deus fez. Mais ou menos não, é exatamente o que Deus fez com a gente. Ele fez o mundo físico e Ele não colocou Ele para administrar o mundo físico, nem os anjos,
nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem os 24 anciãos, nem os seres viventes. Ele colocou o homem e deixou para o homem que dominasse sobre a terra. Aleluia. Escuta uma coisa, ninguém ande, por favor. Então ele passou a gerência da terra sobre o governo do homem. O homem governa a terra. Você está me entendendo? Sim ou não? Tá? A natureza íntegra e santa de Deus, ele não permite violar suas próprias regras. A natureza santa e íntegra de Deus não permite que ele mesmo viole suas próprias regras, porque ele é rei. Então o que acontece? Ele outorgou a nós o direito de governar. Que isso nos remete a entender que quem tem que governar somos nós. O reino da terra é um reino que Deus estabeleceu o homem para governar, desde o princípio da criação de tudo. Para que Deus construiu a terra? Para colocar o homem. Para que o homem fizesse o quê? Governasse sobre a terra. Até aí está tudo bem? Amém. Diga assim: tudo que tem na terra é meu e eu posso governar. Eu posso governar. Amém. Jesus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Eu admiro muito Jesus. Por quê? Porque ele é mestre. E sendo mestre, ele mostrou para todo mundo como fazer isso. Por exemplo, ele chegou quando o homem estava sendo dominado pela canseira do mar. O homem não conseguia pescar, o homem não conseguia buscar o alimento. E ele viu o homem lavando as redes, e ele perguntou para o homem: o que vocês estão fazendo? O homem diz: nós estamos lavando a rede, porque passamos a noite inteira pescando e não pegamos nenhum peixe. O que Jesus falou? Vamos a mar alto. Chegando em mar alto, no meio do mar, o que Jesus fala? Como? É que você não viu a outra parte que eles não escreveram. Ele fala: peixe, se ajunte aqui. Todos os peixes do mar da Galileia, vem aqui, fica aqui. É uma ordem. Os peixes tudo se ajuntam. Ele olha para os homens e fala assim: joga a rede do outro lado. Enquanto eles estavam tentando aqui, Jesus orava ali e dizia assim: peixes, me obedecem. Vem todo mundo para cá, que quem governa aqui é o homem. Ele fez isso em qual dimensão dele? No seu aspecto todo homem ou todo Deus? Porque pensa bem, Yeshua, Jesus Cristo, era 100% homem e 100% Deus. E quando ele dá ordem aos peixes, ele era o quê? Aplauda vocês, por favor. Estão entendendo a lição? Ele não fez na sua natureza divina, porque na natureza divina ele não poderia ter essa influência. E ele mostrou para o homem: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha: saia daqui e vai para lá. Ela tem que te obedecer. Porque você é homem e você domina sobre a terra. Aleluia. Então todos muitas vezes olham para os milagres e pensam na natureza divina do milagre, mas não foi. Foi justamente no domínio que o homem deve exercer sobre a terra. Porque lembra bem, vamos voltar para a lição: eu sou metade homem e metade Espírito de Deus. Quantos estão me entendendo? Estão me entendendo isso, sim ou não? Você lembra da mulher, aquela que tinha fluxo de sangue? Ela falou: se eu ir me aproximar e eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Quem falou isso? O que ela dominou nessa hora? Sobre sua doença.
ela vai e sabe que o Messias ia passar, e ela chega, se aproxima, toca na orla, Jesus para e diz: de mim saiu Virtude. poder, virtude, porque alguém me tocou. E todos, a multidão te aperta. Como você diz que alguém te tocou? Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Alguém tocou diferente. Alguém tocou em mim com autoridade. Alguém tocou em mim com autoridade. E de mim saiu poder. O que ele fala para a mulher? Eu te curei. É assim? Está na sua Bíblia? Não. A tua fé te curou. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor se você está entendendo? Diga assim: Deus colocou em mim o poder da cura. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu domino sobre a doença. Aleluia. O que é doença senão bactérias, fungos, vírus, bactérias, fungos, vírus, no mundo microscópico, aonde os meus olhos nus não podem ver, mas aonde existe, está aqui, espalhado por tudo, milhares e milhões e milhões e milhões de bactérias e fungos e vírus. É um reino que nós não conhecemos, mas que Deus falou que até sobre ele nós dominamos. Aleluia. Temos que dominar sobre ele. Amém. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos continuar. Deus nunca fez nada na terra sem a cooperação de um homem. Escuta, Deus nunca fez nada na terra sem a cooperação de um homem. Vocês estão entendendo? Porque Deus, ele não muda. E ele não pode, ele é imutável, a palavra dele não volta atrás. E ele determinou: vamos fazer a terra, fez a terra. Quando ele fez a terra, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine o homem sobre tudo que nós fizemos. Esse mundo físico, agora nós fazemos o homem físico cuidando como reino espiritual a um mundo invisível, no mundo visível, e que o homem domine sobre o mundo visível, sendo ele a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nós recebemos a vida de Deus em nós. Aleluia. Diga assim: a vida de Deus, A vida de Deus em mim. em mim. Glória a Deus. Estão entendendo? Aonde está o plano original disso tudo? E eu vou falar para você uma coisa, pasme você. A Bíblia diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham Em abundância. O homem morreu espiritualmente sem Cristo, mas quando ele recebe Cristo, ele recebe o seu reino. Entenda isso. Aí o reino de Deus está em nós e nós estamos em seu reino. E no reino de Deus nós dominamos tudo no seu projeto original. Aleluia. Depois eu vou mostrar o que Yeshua fez. Tá bom? Então vamos continuar estudando um pouco. Esse é o poder da humanidade sobre a terra. É o poder que Deus deu à humanidade. Levanta a sua mão direita. Diga assim: Deus me fez
poderoso na terra. Aleluia. O diabo pode mentir, te chamar de fraco, derrotado, fracassado, mas nesse reino não tem fracassado. E Deus lhe fez nesse governo o governador. E Jesus mostra isso em todo o evangelho, queridos. Ele ajunta os peixes. Ele manda a tempestade parar, ele fica dormindo no barco. E a tempestade vem, o sopro, o vento, tudo vem. E eles ficam com medo. O que eles tiveram? Medo. O que eles tiveram? Medo. E o medo dominava eles. Medo domina. Eles acordaram, mestre. Mestre, nós vamos naufragar. A tempestade está alta, o mar está revolto. Jesus vai até a ponta do barco e diz: cala-te, vento, cala-te, mar. E volta a deitar. Aleluia. E o que aconteceu? O vento e o mar obedeceu. O vento e o mar obedeceu à natureza divina ou obedeceu à natureza homem? Homem. Durante todo o tempo alguém nos ensinou que aquilo era o poder, era o Deus, e se ele era Deus, ele podia. Não, irmão, ele não podia agir na terra na sua natureza Deus, ele podia agir na terra na sua natureza homem. Aleluia. É o manual. Senão vai ficar difícil para nós. Por isso que a igreja, na sua religião e dominante, ela coloca o homem num cabresto e faz com que a religião sufoque a pessoa, mate a pessoa, coloque medo na pessoa. Cara, ninguém, perdão pela palavra cara, mas amados irmãos, ninguém pode dominar a sua vida. Está entendendo? Só Deus. Davi não teve medo do rei Saul, porque Davi sabia quem era ele. Nós não podemos ter medo de ninguém e de nada, nós temos que temer a Deus, porque Jó disse em sua palavra: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Diga assim: tudo o que eu tenho medo, manda em mim. Melhor ter medo de Deus. Mas Jó tinha uma coisa interessante. Ele temia mais a Deus. Aleluia. Ele tinha os seus temores, mas ele temia mais a Deus. Por isso que Deus mandou que Satanás fosse tentá-lo. Porque no seu currículo dizia: Jó era um homem temente a Deus, justo. Mas a primeira coisa que fala sobre Jó: Jó era um homem temente a Deus. Diga assim: o que eu temo me governa. Me governa. Aleluia. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Não conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mentalidade. Significa, quando minha mentalidade mudar a respeito de algumas coisas, eu vou disparar em crescimento e sucesso. Quantos estão me entendendo? O medo faz a gente parar diante daquilo que nos amedronta. Então é melhor parar diante de Deus e deixar com que Ele bote todo o medo que Ele quiser em nós, porque o problema é não ter medo dEle. Nós devemos temer a Deus. Quantos concordam comigo? Levante a mão. Davi dizia: só Ele eu temo. E hoje mesmo, Senhor Golias, sua cabeça estará em minhas mãos.
Se ele jogasse a pedra de calcanhar, se fosse uma bolinha de gude, se fosse uma varetinha, se fosse um palito de dente, que ele terminasse e jogasse no Golias, ele ia matar Golias. Sabe por quê, irmãos? Porque ele, como homem, não tinha medo de Golias. Ele falou: incircunciso, você não tem pacto com Deus. Eu tenho. Aleluia. Diga assim: toda a diferença está no pacto que eu tenho. Está no pacto que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudir o Senhor. Os nossos pactos são nossas intimidades. Tudo que você tem pacto, você tem ligação, você tem aliança. Então não tem aliança com medo, tem aliança com o dono de tudo, que é Deus. Essa palavra domínio dá fundamento para o conceito do reino, no que se relaciona à finalidade do plano de Deus à espécie humana. Quer que eu repita isso? Ou está tudo bem? Fui claro? Domínio é fundamento para um conceito de reino, que se relaciona na fidelidade de um plano de Deus à espécie humana. Diga assim: domínio. Oh, diga comigo: domínio é um plano de Deus para a espécie humana. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Então o plano que Deus nos fez é para que a gente dominasse, não fôssemos dominados. Não quero ver ninguém com medo aqui. Estou com medo da gripe A, da gripe B, da gripe C, estou com medo do câncer, estou com medo disso, estou com medo daquilo. Não posso ter medo. Escuta uma coisa: Deus nos abençoou e nos disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Escuta essas palavras agora que eu vou falar para você. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se arrasta na terra. Esta afirmação, queridos, ela é fundamental e determinante e estabelece limites. Ela é fundamental, determinante e estabelece limites. Esta é uma lei. É uma lei que nós precisamos entender, uma lei eterna. É uma lei do céu. Então, quando Deus faz o projeto dele, Ele falou: para que serve isso que eu fiz? O homem, o gênero. Esse bonequinho de barro que eu soprei, primeiro eu fiz, e quando eu criei, azar. Criar significa tirar do nada. Então, diga assim: eu fui feito do barro e criado do nada. Por isso, eu sou criação de Deus e feitura dele. Coisa que outras coisas não são. Porque a única coisa que é feitura e criação é o homem. O resto Deus só criou. Deus não fez o sol, Deus criou o sol. Deus não fez a terra, Deus criou a terra. E a terra é fruto do quê? Como Ele cria? Como Deus cria? Pela palavra. Diga: a palavra tem o poder de fazer do nada se transformar em alguma coisa. Aleluia. Estão me entendendo? Por isso que a oração diz: você ora para que as coisas que não existem venham a existir. Amém. Então a palavra tem poder de trazer existência o inexistente. Amém? Vamos aprender mais sobre nós mesmos. Quais os limites que Deus estabelece? Que Deus fala que o homem domine sobre tudo isso. Os peixes do mar, as aves do céu, todo ser que arrasta, os animais selvagens, tudo isso. Mas escuta uma coisa: este é o limite do homem. Deus não falou que o homem domine sobre outro. Quando o homem começa a dominar sobre outro homem, ele está fora
do propósito. E ele fora do propósito, escuta o que eu vou falar para vocês. Ele fora do propósito, ele sai do seu plano original. Saindo do seu plano original, ele entra em desuso. Ele perde a autoridade, ele perde o domínio, ele perde tudo. Jesus veio e diz que no seu reino o menor é o maior. Jesus disse assim: de todos os profetas, o maior de todos eles é João Batista, mas no meu reino o menor é maior que João Batista. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: você é maior profeta do que João Batista. Diga assim: nem tudo que João Batista falava podia se transformar, porque não tinha autoridade como você tem. Aonde está que João Batista? João Batista significa, escuta o que eu vou falar para você. João Batista significa o limite do reino adâmico. Pensa uma coisa, o rei Adão, para você entender, o rei Adão, porque reino é governo, vou continuar só aqui para você entender, domínio ou governo são sinônimas, são palavras sinônimas. Então dominar e governar são duas palavras que ela se originam, na sua raiz tem a mesma origem, ou seja, aqui o significado derivado da raiz é a mesma palavra. Em hebraico, o conceito domínio no reino são mashal, manlakash e malkut. São todas palavras que significam governo e domínio, e todas elas têm a mesma raiz, e ela vem para o português como reino e domínio. Quantos estão entendendo? Então qual é a palavra original usada? Mashal, manlakach, é o manlakach, assim que se fala, porque tem um R no final, um H, ou malkut, que significa governar e dominar. Essas palavras se derivam da mesma coisa. Do grego, a palavra derivada do grego é basileia, como eu já falei para vocês, que é governo. Então essa palavra reinar e governar, você vai entender um pouquinho agora sobre o quem é você no reino, tá bom? Talvez você nunca sabia disso e não se considerava, e talvez você pensava que você era o plebeu do reino. Olha a pessoa do teu lado e diga assim: você não é plebeu no reino, só se você se comportar como. Então essas palavras que eu falei para vocês aqui, que é mashal, manlakach e malkut, ou basileia, significa governar, soberania, reinar, reino, dominar, ser rei e governo real. Aleluia. Estão pegando aí? Glória a Deus. É importante a gente observar, irmãos, que a palavra reinar e reino, elas são juntos, e rei, ela é junto. O significado de reinar, sempre você remete à glória de um rei. Quem reina? Quem reina? Um rei, certo? Sim ou não? Então pensa um pouquinho comigo a respeito disso. Quem reina é o rei, e se o rei reina, ele é governo, e Adão entregou o governo nas mãos da serpente. Sim ou não? E o homem perdeu o governo para a serpente. Então a serpente se tornou imperadora das trevas. Ele se tornou imperador das trevas. E o governo, o mundo jaz no maligno. Escuta o que eu vou falar para você.
ele entrega o governo da terra para Satanás. Então esse governo estava retido na mão de Satanás por causa do erro. O que aconteceu com Adão? Adão se tornou um governo sem rei, sem reino, sem povo, sem poder. Um reino falido, um reino fracassado. E precisava, por isso que Paulo em Coríntios, escuta aqui, os teólogos que gostam de teologia, por isso que Paulo em Coríntios diz assim, que é o segundo Adão. O segundo Adão vem com a natureza sobrenatural de Deus. Sim, mas Adão tinha em seu DNA a sua pureza, o seu DNA sobrenatural de Deus. Tinha ou não tinha? Tinha, irmão. Por quê? Porque Adão foi feito como Jesus foi feito. Ele fez e ele criou. Jesus foi feito e criado. Feito em Maria, porque tirou da Maria o sangue da Maria, o DNA da Maria, os cromossomos da Maria, não sei o que da Maria, tudo da Maria quase. Mas o sopro era de Deus. Estão me entendendo? Aí ele diz que por um Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão, a salvação do pecado. Quantos estão entendendo? Amém? Essa definição precisa ser memorizada agora que eu vou falar para vocês. Escuta aqui, prestem atenção. Diga comigo assim: receber domínio significa ser estabelecido como um soberano, nobre governante, Senhor, responsável por governar, governar sobre determinado território. Diga comigo: governar sobre determinado território, com autoridades inerentes de representar e personificar como um símbolo o território. Amém? Esses recursos constituem o reino. Ou seja, o que? Preste atenção que eu vou falar para você. Deus nos fez para governar e para ser símbolo de governo. Amém. Então o que o rei é? O rei nada mais é do que a tipologia de um governo. Escuta o que eu vou falar agora, você vai entender uma coisa. Se você não governa a sua casa, você é uma desgraça para a igreja. Se vocês ficam brigando lá na sua casa, gritando, e os vizinhos escutando, você é uma desgraça para o reino. Se você não consegue vencer na vida, você é um mau testemunho para o reino. Se você é uma pessoa briguenta, que não governa bem sua vida financeira, você é uma decepção para o reino. Por quê? Porque o reino precisa de pessoas que sabem governar. Por isso Jesus dizia sempre em suas parábolas: é semelhante a um senhor que saiu. O reino de Deus é semelhante a um senhor que saiu e ele deixou todas as suas propriedades, entregou ao seu conservo, mas o seu conservo perdeu tudo, enfiou no nariz. Tem gente que tudo que cai na mão, enfia no nariz. Sempre está desgraçado, é um plebeu, é um ladrão, é um bandido. Nunca é um homem espiritual que vence na vida, sempre na derrota. Em vez de conversar, negociar com a esposa, brigam, não sabe governar o lar, não sabe governar um casamento, não sabe governar os filhos, não sabe governar nada. Esse é o teu problema. Graças a Deus aqui ninguém tem esse problema. Desculpa, até eu falei das pessoas que estão lá fora. É problema das pessoas que estão lá fora, porque não sabem quem são. Então quando nós temos inteligência, diga comigo, inteligência. Diga assim: as coisas espirituais estão na inteligência humana. Irmão, não adianta ficar de louco aqui. Eu recebi o Espírito Santo.
chegar em casa, dar tapa na cabeça da mulher, xingar o marido de diabo, demônio. O demônio, nem fala demônio, fala demônio. A mulher está lá brava porque você não paga a luz, não paga a água, não paga nada. E aí você chama ela, está endemoniada. Tua religião está te matando. Tua burrice acaba contigo. Irmãos, Deus fez o homem, colocou a mente para que o homem seja inteligente. Por isso que quando você, é diferente, olha, quando você pedir a Deus sabedoria, peça a Deus sabedoria. Até porque todo aquele que sabe o que pede a Deus é inteligente. Tem gente que pede a Deus com burrice. Pede e não recebe porque pede mal. A Bíblia diz isso. Então tudo que a gente diga assim, tudo que eu quero, eu posso. E tudo que eu posso, eu tenho. Aleluia. Amém. Amém? Estão entendendo? Eu estava olhando no Facebook esses dias, diz assim que o diabo chegou e soltou o cavalo. E o cavalo fugiu, comeu a horta do vizinho. E o vizinho matou o cavalo. Depois o vizinho, o dono do cavalo chegou e matou o vizinho, porque o vizinho matou o cavalo dele. Aí o filho do dono da horta matou o vizinho, porque o vizinho matou o pai dele, que matou o cavalo do dono que comeu a horta do vizinho. Escuta, aonde o diabo estava? Só desamarrou o cavalo. O resto foi o homem que fez. Então, às vezes o diabo só desamarrou teu cavalo, o resto da bagunça é tu que está fazendo. Está entendendo? Amém por isso? Precisava de uma bagunça dela depois de, foi o diabo. Foi o diabo da tua ignorância. Foi o diabo da tua burrice. E é por isso que muitas pessoas, irmãos, pegam a religião, culpa tudo pela mal vida que tem, ou não culpa a religião, não culpa ninguém, culpa outras pessoas e nunca prosperam na vida, porque não leu o manual sobre quem é você. Diga assim, eu sou nobre. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza ele prospera. Diga assim, eu sou nobre. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, Messias, eu sou nobre. Amém? Glória a Deus por isso. Diga assim, a glória deste reino está em mim. Aleluia. Glória ao Senhor, amém? Glória a Deus. Grave isso no seu coração, querido. Receber domínio significa estabelecido a soberania, estabelecer soberania como um nobre governante. Quando você recebe o reino de Deus, você estabelece a soberania do reino na sua vida, e você se torna um nobre governante, um senhor responsável de governar sobre determinados territórios. Diga assim, existem territórios que está sobre o meu domínio. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Levanta a mão assim, tudo aqui é meu. Aleluia. Eu vou terminar. Podemos notar a responsabilidade na primeira proclamação que Deus fez em nossas vidas: domine. Dominar é uma situação que nós precisamos aprender. A criação ou a delegação de poderes ao homem foi a primeira instrução estabelecida no reino de Deus na terra. Deus estabeleceu ao homem o domínio. Diga assim, o que eu não domino, me domina.
Se você domina o dinheiro não te domina. Se você domina o teu temperamento não te domina. Aí a síndrome da Gabriela cai por terra, porque você começa a dominar. Não tem a síndrome da Gabriela? Tem alguma Gabriela aqui? Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é assim? Gabriela diz que nasceu assim, vai morrer assim. Irmãos, ninguém nasce torto. As pessoas se entortam pelo caminho. Todo mundo nasce debaixo de uma nobreza. Somos nobres em nossa natureza. Amém? Glória a Deus por isso. Para a gente encerrar, queridos, quero ler uma palavra que está em Êxodo, no capítulo 19, no versos 5 e 6 de Êxodo. Diga comigo, Êxodo. Mudança de mente. A palavra êxodo, exodo, significa mudar a mentalidade. Por isso Deus não deixou aquele povo entrar na terra prometida, porque a mente não tinha sido mudada. E quando você sai, por exemplo, qual que é o êxodo rural? Exodo rural é quando você tira a mente rural e começa a ter uma mente urbana. Não dá para levar porco e criar porco no centro da cidade, sim ou não? Nem ter galinha para botar uva. Por quê? Porque essa é a mente rural. Então, se você faz um êxodo, ou seja, você sai do rural e vai para o urbano, você precisa ter uma mente urbana. Agora, quando você sai do urbano e vai para o rural, você precisa começar a criar galinha, a criar porco de novo. Por quê? A criar gato. Por quê? Porque não tem um supermercado do lado da tua casa. Então a mente tem que mudar. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, então serei minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é a terra, a minha toda é toda a terra. Diga comigo, do Senhor, é toda a terra. E ele disse: e vós sereis para mim reino e sacerdote e nação santa. Diga assim, reino. Lembre bem que a palavra reino e rei é a mesma coisa, na sua origem. Se eu sou reino, eu sou rei do reino. Escuta uma coisa que eu vou falar para ti. Muitas vezes a gente pensa, eu pensei isso durante a minha vida toda. Jesus, quando ele vai vir, na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis. Rei dos reis e? Senhor dos senhores. Quem que são os reis? Prefeito de Estrela? Não, ele é um prefeitinho. Governador do estado? Não, ele é um governadorzinho. Nós somos reis. Então o nosso Cristo é Rei dos reis. Quem são os senhores da terra? Nós, Senhor dos senhores. Quantos entenderam? Glória a Deus. Fique de pé um pouco. Depois as crianças vão estar apresentando aqui. Vocês podem tirar as coisas.